Olá pessoal, meu nome é Marilene Quintana, sou consultora regulamentada de vistos e imigração aqui para o Canadá e diretora operacional da iVisa Immigration. É um prazer estar com vocês hoje, faz um tempinho que eu não faço live e eu estou muito excited para compartilhar novidades bem bacanas para vocês relacionadas ao processo de estudos, né? Aqueles que estão planejando vir como estudante para o Canadá. Então, antes de mais nada, né, eu queria saber quem já está conectado conosco, então manda um like pra gente, deixa nos comentários de qual cidade você está falando, se você está no Brasil, se você está nos Estados Unidos, na Austrália, ou até mesmo aqui no Canadá, né, e pode também comentar quando você está planejando vir estudar, para que a gente possa também entender um pouquinho de como está o seu planejamento, se você está no momento inicial, ou se já é uma decisão tomada, né, principalmente depois dessa novidade que a gente vai compartilhar com vocês. Bom, vamos lá, né? Primeiramente, o programa de estudos no Canadá é uma forma muito bacana de vir e iniciar o seu processo de imigrar para o Canadá, porque é uma forma de fazer um trial, digamos assim, né? Você vai vir por um tempo determinado, vai saber se você gosta da cultura, se você gosta do clima, se você gosta da cidade, vai aproveitar essa oportunidade de estudos para se qualificar, para, né, ter mais acessibilidade ao mercado de trabalho, vai abrir inúmeras portas para você fazer o processo de imigração. Então, sem sombra de dúvidas, o processo de estudos é uma forma muito interessante de vir para o Canadá e começar esse planejamento, dar esse passo, né? Principalmente em situações que você não tem certeza, né? Era até mais comum no passado que as pessoas não tinham certeza e vinham para estudar, né? Sempre com aquele objetivo de ter uma experiência fora. E acho que agora é um pouquinho diferente. As pessoas já têm assim, quero morar, quero viver no Canadá. Mas é sempre interessante ter essa experiência para você poder realmente fomentar a sua decisão e escolher ali imigrar, tendo já essa experiência, essa vivência, né? E para estudar, a primeira coisa que é uma exigência comum para qualquer programa de estudos, seja escola pública, seja escola privada, seja um diploma, é ter proficiência do inglês, né? Essa proficiência, esse nível exigido, ele vai variar de acordo com a escola, né? Então, para quem está pensando em migrar para o Canadá, muito provavelmente o caminho mais adequado ou é uma instituição pública, um certificado, um diploma, ou uma instituição privada que vai oferecer um curso de bacharel ou mestrado, né? Para que dessa forma você possa qualificar para ter o Post-Graduation Work Permit, para dar o Open Work Permit para o esposo, né? Para as crianças poderem estudar. Então esse é o modelinho assim ideal para aqueles que vêm com família, né? Lógico que se o budget está apertado, se o inglês está abaixo do que é exigido, tem sempre a opção do privado. Porém, com essa novidade, eu acho que as coisas vão mudar um pouquinho, a gente vai voltar aí a favorecer e focar nesse planejamento a vinda para um college público ou um college privado, mas que seja um curso de bacharel ou mestrado. Por quê? Porque a maioria das pessoas, para entrarem nesses colleges, precisam ter um inglês intermediário avançado. E esse é um problema para os brasileiros, né? O que a gente considera o intermediário no Brasil, nem sempre é o intermediário do Canadá, né? Então, normalmente as escolas aqui vão exigir pelo menos um 6 no IELTS, em todas as habilidades, né? No IELTS acadêmico ou equivalente no TOEFL, por exemplo, esses são os 2 testes mais aceitos para você poder ser admitido no college. E normalmente nenhuma nota pode ser abaixo desses 6. Então, se tem um 5,5 ali no writing ou no speaking, você pode já ter problemas para admissão. É lógico que cada college vai ter o seu critério de admissão, então há exceções. Há aqueles que são um pouquinho mais flexíveis e há aqueles que são menos flexíveis. Mas assim, regra geral, normalmente se você tem um 6 no IELTS acadêmico, você vai conseguir entrar direto para o programa de estudos. E quando você não consegue ou não se sente confortável em fazer a prova, é aí que entra o Pathway, né? Então, o Pathway nada mais é que um curso de inglês autorizado pela instituição que você vai estudar posteriormente para fazer esse college, que vai permitir que você melhore o seu inglês e já seja aceito para cursar o curso no college ou na universidade, né? E aí, há uma pergunta muito comum, e eu já estou me antecipando aqui com alguma das perguntas que foram enviadas,
Precisa fazer o teste de inglês mesmo depois de ter concluído o Pathway? Não precisa. Se você está fazendo um Pathway que já foi autorizado, na verdade, já é credenciado naquela instituição ou até mesmo na própria instituição que você vai estudar posteriormente, você não precisa fazer a prova. Você alcançando e se formando naquele nível que a escola pede para que você possa entrar no curso, você já é automaticamente aceito no college, né, no curso que você optou fazer, seja no college privado, para um curso de bacharel ou mestrado, seja no college público, um certificado, diploma, pós-graduação, bacharel ou mestrado, né? Então depende muito do seu planejamento de estudos. Então, para quem está chegando agora, né, é isso que é um Pathway. O Pathway preparatório para você atingir o nível de inglês que é necessário para você conseguir acompanhar as aulas, fazer as lições de casa, fazer os assignments, fazer os trabalhos, as provas, né? Até porque imagina, as escolas, né, públicas e privadas, elas não vão ter só estudantes internacionais, elas têm uma cota de estudantes internacionais e ela também vai ter estudantes canadenses. Então eles precisam assegurar que você, né, como estudante internacional, vai conseguir acompanhar, né, o método de ensino, acompanhar as aulas e realmente conseguir passar de ano, né? Conseguir obter a sua graduação. E uma pessoa que não tem essa habilidade, naturalmente vai praticar todo o andamento da sala. Então, por isso que é muito importante você ter, sim, o inglês para poder entrar num curso que vai facilitar o seu caminho de imigração. Tá? Bom, então é isso que é Pathway. A gente vai falar primeiro, né, de uma novidade que eu nem sei se todos sabem, que foi, na verdade, anunciada em abril desse ano, né? Então, para vocês entenderem, no ano de 2016 e antes do ano de 2016, toda vez que uma pessoa vinha para estudar um Pathway, tá? A gente já fazia uma aplicação dizendo assim, olha, esse estudante vai fazer o Pathway seguido deste college, tá? E aí vamos supor, o Pathway era 6 meses, o college era de 2 anos, essa pessoa já vinha com visto de estudos de 2 anos e meio, ou seja, com tempo suficiente para estudar o Pathway e o college, e o esposo já vinha com work permit, com uma limitação de que essa pessoa não podia, né, o esposo ou a esposa não podia começar a trabalhar até que o estudante começasse a estudar no college, né? Então era até frustrante, a pessoa tinha um work permit na mão e não podia começar a trabalhar. No dia 13 de julho de 2016, eles cortaram isso, né? Então, de julho de 2016 até agora o ano de 2019, o que era feito era, você está vindo fazer um curso de Pathway, o seu visto de estudos vai ser limitado ao período de Pathway. Ou seja, se você vem estudar um Pathway de 3 meses, o seu visto vai ter duração de 3 meses, ponto. E aí, naturalmente, o seu esposo ou esposa não vai conseguir ter o visto de trabalho, né? E normalmente veria com visto de visitante e só poderia realmente aplicar para o visto de trabalho depois que o estudante completou o Pathway, conseguiu a carta de aceitação no college sem a condicional e aí aplicou para uma change of conditions e uma extension do study permit, incluindo o esposo ou esposa, né? Então, era assim que estava sendo de julho de 2016, quando houve essa primeira mudança, até abril deste ano, quando uma mudança foi feita nesse quesito, né? Então, qual foi a mudança? O governo decidiu não limitar mais o visto de Pathway para exatamente o período de Pathway. Por quê? Porque era muito estressante, né? Naturalmente, quando você está fazendo um preparatório de Pathway, as pessoas não querem pagar mais, né, se precisar de mais. Então, às vezes, existe uma estimativa de como vai ser o acompanhamento da pessoa, de como é o nível que ela está hoje, da onde que ela precisa chegar, e aí sim é determinado um período de Pathway, digamos assim, 4 meses, se você vai subir um nível, uma nota, 6 meses você vai subir 2 notas, 2 níveis, então uma média, né, para vocês terem ideia, os Pathways variam de 2 meses até 8 meses a 1 ano, dependendo de como está o nível inicial daquele que está estudando. Então, assim, em alguns casos, a pessoa fazia o teste no Brasil, fazia, então, por exemplo, uma estimativa de precisar de 6 meses de Pathway, por exemplo. Chegando aqui no Canadá, 2 coisas. Ou no teste, que era repetido antes do início das aulas, a pessoa se posicionava de uma forma mais baixa, né? Ou seja, vai precisar de mais tempo para estudar inglês, então tinha que gastar muito mais para fazer as extensões de visto, etc., né? Além de prejudicar o planejamento, causar uma frustração, né? De
ter se programado para começar a trabalhar, estudar no período X e isso não ser possível porque não conseguiu atingir o nível de inglês, ou até mesmo porque começou as aulas naquele nível que foi estimado, mas não conseguiu acompanhar, não teve o desenvolvimento que estava sendo esperado e vai precisar de repente mais 1 ou 2 meses, né? E como o visto de PATHWAY era limitadinho ao período que tinha sido contratado para ser estudado, a pessoa normalmente tinha que fazer uma extensão para completar o PATHWAY e depois uma extensão para trocar as conditions, né? Então, em abril desse ano, o governo fez um update na regulamentação, dizendo que todo mundo que vem estudar um PATHWAY, né, teria o período do PATHWAY mais 1 ano. Tá? E aí, se você concluir o PATHWAY e já tiver aceito na instituição, você já pode começar a estudar na instituição, né? Se você tiver o Study Permit, né? Então, essa é uma coisa bem bacana para você considerar, e foi a primeira mudança que a gente teve aqui no ano de 2019, que favorece aqueles que vêm com plano de estudos, né? A mudança foi em abril, a gente até esperou para entender como seriam as aprovações, né, das aplicações que foram enviadas a partir de abril, né? Então, normalmente as aplicações elas levam aí de 2 a 3 meses, né, de 8 a 12 semanas para serem processadas. A gente viu que o governo ali, né, demorou um pouquinho, né, o Consulado de São Paulo demorou um pouquinho para começar a efetivamente seguir, mas agora a gente já está vendo que os vistos de PATHWAY, na sua maioria, estão sendo já emitidos com uma duração maior, com essa duração de 1 ano. Então isso já é muito bom. É lógico que o oficial sempre tem a opção, né, o poder discricionário de determinar o tempo que ele vai emitir. Então, se ele achar que 1 ano é muito tempo, mesmo que está dizendo na legislação de que vai emitir para 1 ano, ele pode falar assim, eu vou emitir para 1 mês a mais só do tempo do PATHWAY, vou emitir para 3 meses a mais, por conta às vezes da questão financeira, por conta da análise do perfil do casal, ou do aplicante, né, do estudante diretamente. Então ele tem essa liberdade, essa autoridade para determinar um tempo diferente, mas a legislação já diz como 1 ano, então estando tudo certinho, é isso que a gente pode esperar. Bom, e aí, né, a grande novidade é que agora, né, teve uma atualização no dia 10 de outubro de 2019, um esclarecimento em relação ao visto de trabalho para o accompanying spouse do estudante que está estudando PATHWAY, tá? Então, a primeira coisa que vocês precisam saber não é qualquer PATHWAY, tá? Precisa ser o PATHWAY que é feito na instituição pública, na universidade ou no college público ou privado, e se for privado, tem que ser no college privado que oferece bacharel ou mestrado, não pode ser simplesmente um college que não oferece bacharel ou mestrado, né? Tem que estar autorizado pela província para oferecer esses degrees, digamos assim, que é como a gente chama aqui. Então, se você está planejando vir para o Canadá como estudante, é casado ou casada, né? Vai precisar do PATHWAY e estava, enfim, um pouco inseguro de fazer esse investimento, sabendo que quando você está estudando inglês não vai poder trabalhar, eu acho que isso acaba sendo uma oportunidade, né? O seu esposo ou esposa agora, né? Desde que você aplique para o Study Permit, né? Certinho, não adianta vir com ETA, né? E que você já aplique por PATHWAY na instituição, né? No college, na universidade, que você vai estudar futuramente, e esse college ou universidade qualifique, né, ou seja uma instituição pública, e se for privada, dê degrees, né, bacharel ou mestrado, por exemplo, o seu esposo ou esposa poderá já vir com visto de trabalho. Então imagina assim, se você vem para um PATHWAY, vamos supor, de 6 meses, você, estudante, não vai poder trabalhar at all, porque enquanto você está estudando inglês ou francês, por exemplo, não pode trabalhar, nem o part-time. Mas se você estiver fazendo o PATHWAY na instituição pública ou privada, o seu esposo já pode vir te acompanhando e já pode trabalhar, né? E aí uma outra coisa interessante para quem vem com famílias é que assim, existem 2 critérios normalmente que é considerado para decidir, né, de uma forma assim geral, se se seu filho ou filha, né, se seu menor dependente pode estudar na escola pública de forma gratuita, tá? E os critérios, digamos assim, que se aplicam de forma geral para todo o Canadá é que ou você esteja estudando numa escola pública ou privada, que também emita degrees, como eu expliquei para vocês, né, de bacharel ou mestrado, por exemplo, ou que
um de vocês, né, um dos pais dessa criança tem um visto de trabalho e uma oferta de trabalho, tá? É lógico que existem variações, porque cada província regulamenta quem é o estudante que pode estudar de forma gratuita. Então, essa não é uma legislação federal, é uma legislação provincial, mas ainda assim, de forma geral, tem um visto de trabalho, tem uma oferta de trabalho, os filhos podem estudar na escola pública, né? Então, mesmo que você esteja estudando Pathway, e durante o Pathway você não pode trabalhar, você não pode permitir que seus filhos estudem numa escola pública, se o seu esposo ou esposa tiver o visto de trabalho e uma oferta de trabalho, muito provavelmente vocês vão ter sim direito de matricular os filhos de vocês na escola pública gratuita, para que as crianças possam te acompanhar nesse período também. Então é uma coisa muito bacana para famílias, né? Uma coisa que é importante vocês saberem é que o Pathway, né, ele pode ser feito direto na instituição ou normalmente numa escola de inglês parceira, tá? Os cursos de Pathway numa escola de inglês parceira daquela instituição normalmente são mais baratos, tá? Então, tem que levar em consideração também o seu planejamento financeiro para ver se vale a pena fazer um Pathway na escola de inglês e economizar nessa parte, de repente o seu marido ou marido e filhos, para aqueles que têm filhos, ficar no Brasil, ou se já vale a pena vir todo mundo, se o fato do seu esposo trabalhar e conseguir ter um rendimento aqui, se as crianças conseguirem estudar, ou seja, você não vai pagar mais a escola para as crianças no Brasil, justificar a vinda de toda a família, né? Então, eu acho que isso é uma novidade excepcional que a gente decidiu, ao invés de contar em posts, contar em newsletters, a gente vai preparar tudo isso também para que você possa consultar. A gente vai deixar essa live no nosso canal de YouTube para que você possa ter acesso e tá lá no Instagram, no Facebook também. Mas eu quis marcar essa live, né, para poder explicar para vocês em detalhe como que vai funcionar. E é uma grande oportunidade, né? A gente sabe que o brasileiro sempre quer chegar aqui e quer trabalhar. A gente não quer gastar em reais, né? Hoje, com o dólar aí 3-1 praticamente, né? Fica muito pesado você tirar essa renda do Brasil para você investir aqui no Canadá e morar aqui no Canadá sozinho, ou mesmo com a família, né? Pior ainda com a família, pagando todas as despesas em reais. Então essa é com certeza uma oportunidade. Lembrando que para aplicar para o visto, você precisa comprovar que tem meios para pagar pelos seus estudos e para se sustentar aqui, pelo menos para o primeiro ano, e sustentar a sua família, sem depender do trabalho no Canadá, né? Então, não adianta contar que porque o seu esposo ou esposa, né, vindo com você, vai poder trabalhar, você vai poder comprovar menos fundos para o seu projeto. Não. Você ainda assim precisa ter uma estrutura financeira bem bacana, bem legal, bem completa, para poder ter o visto de estudos e o visto de estudo e trabalho aprovado para você, para o seu esposo ou esposa e para suas crianças, se elas virem acompanharem, tá bem? Bom, eu acho que eu expliquei bem detalhadinho, espero que tenha ficado claro. Agora eu vou responder as perguntas que o pessoal tá mandando pra gente, então vamos lá. Primeira pergunta, né? Comente sobre a possibilidade do cônjuge poder trabalhar full time enquanto o outro faz o Pathway. Saiu essa semana o boato e gostaria de comentar isso com maior detalhe. Olha, Drica, toda live já foi pensando nisso, então acho que eu já respondi a sua pergunta. Qualquer coisa me manda novamente uma coisa mais específica se eu não respondi todas as suas preocupações. Roberto, como vai funcionar para quem já teve o visto aplicado? Bom, Roberto, nesse caso, muito boa sua pergunta, by the way, né? Então, se você, por exemplo, já aplicou para o visto do Pathway, não incluiu seu esposo ou esposa, mas teve o visto aprovado, com aquela aprovação, a gente consegue fazer o pedido do visto do Work Permit para o seu esposo ou esposa, na verdade, né? Então, assim, você pode decidir fazer isso do Brasil, dependendo da antecedência que você tem para começar o seu curso, né? O processo do Brasil demora em cerca de 3 meses, ou você pode, né, ter o seu acompanhante, o seu spouse, vindo contigo com o ETA, por exemplo, né? Então, vai te acompanhar com visto de turista, não vai poder começar a trabalhar, porém, aqui no Canadá, a gente pode aplicar, então, para o Change of Conditions e aplicar para o Work Permit do seu esposo ou esposa, né? Então, essa é uma possibilidade que a gente consegue fazer, tanto esperando no Brasil, para vocês já virem juntos com o Study and Work, né? Então, aplicando do Brasil e esperando do Brasil, ou vindo com o ETA e aplicando aqui do Canadá, né? Nas duas situações a gente consegue te ajudar. E aí eu acredito aqui que a segunda pergunta
A terceira pergunta da Paty Araújo Faria é mais ou menos a mesma coisa. O cônjuge já vai poder trabalhar? Sim, com visto de trabalho aprovado, então tem que estar com o work permit na mão, tem que emitir o SIN number, mas dando tudo certo, né? Sim, o cônjuge vai poder começar a trabalhar mesmo que você esteja no Pathway. Então essa é a grande novidade. E se a gente for pensar, é até melhor do que a gente tinha lá antes de 2016, que foi quando teve a Big Change e atrapalhou bastante aí em termos de planejamento para os brasileiros. Pergunta do Lucas da Silva. Serve o IELTS General também ou só o Academic? Muito boa pergunta, Lucas. O Canadá, assim, é bem específico nos critérios, né? E eu acho também, assim, muito injusto que ele peça um teste para cada coisa e você tem que gastar mais, mas infelizmente tem que ser o Academic, tá? Então, se você já vai se programar para fazer o seu processo de imigração do Brasil, para antecipar os documentos, que é algo que a gente recomenda, né? Já se planejar também, se essa já é a sua intenção, né, de eventualmente aplicar para uma migração, então a gente já pode começar o seu planejamento e começar a trabalhar na documentação, mas aí você vai precisar de um IELTS acadêmico, processo de estudos, e um IELTS General para o processo de imigração. E se você já tem um General, você pode dar sequência ao seu perfil, né? É lógico que tem que ter o Education Credential Assessment também, tem que ter todos os requisitos para poder abrir o seu perfil, mas para estudos normalmente não tem muita exceção não, você vai precisar ter o acadêmico também, tá bom? Uma dica aí para quem tá aplicando, tá pensando nos dois, eu acho que é uma forma até bacana de estudar, porque o teste é muito parecido, né? O IELTS acadêmico e o IELTS General são muito parecidos, então você pode estudar para o IELTS de forma global e fazer as provas aí de forma seriada, até, né, para você melhorar os resultados. Então faz primeiro o acadêmico, né? Consegue a nota, já que é em torno de 6, 6,5, dependendo do curso que você vai escolher, e depois se prepara mais um pouquinho para poder fazer o General, né? Se você optar por fazer o teste de inglês para entrar direto no college sem o Pathway. Bom, pergunta da Lilian Esteves de Queiroz. O estudante poderá trabalhar part-time durante o Pathway? Não, Lilian, não vai poder. Então, isso não mudou. Se você é uma estudante de inglês ou francês, estudando para obter o mínimo de inglês necessário para entrar no college, né, o Pathway, você não vai poder trabalhar até que você comece as aulas, né? Então, começou as aulas, você pode começar a trabalhar. É importante que no seu visto, né, a gente observe os remarks. Existe normalmente um remark dizendo que você não pode trabalhar, né, porque você está naquele programa específico. Então, normalmente a gente tem que fazer uma change of conditions para que você, então, possa ter a condição de que pode aceitar um trabalho part-time e aí sim obter o seu SIN number e começar a trabalhar. Então tem que ficar ligado nessas duas coisas, né? Pode começar a estudar com o visto de Pathway, pode começar a trabalhar, mas normalmente você vai ter que emitir o seu SIN number e para isso o seu study permit já tem que ter com a condição certinho. Então possivelmente você vai ter que fazer essa troca de conditions anyway para poder trabalhar, tá bom? Não pode trabalhar durante o Pathway, o estudante não pode. Canadá mais que um sonho. Marilene, existe uma lei que regulamenta essa atualização ou ainda depende do poder discricionário do agente? Você pode clarificar essa questão, por favor? Muito boa a sua pergunta. Bom, na verdade, não é exatamente uma lei. Existe, na verdade, a lei e existem os procedimentos técnicos, né, os manuais técnicos, que são um guide tanto para nós, profissionais, como para o público, como também para os próprios oficiais, né? Então, por exemplo, para todos os nossos clientes, os clientes de Visa, que estão fazendo o processo conosco e querem usufruir desse benefício, a gente vai preparar uma carta, né, com um teor legal, que vai demonstrar para o oficial por que ele deve seguir com essa instrução. E a gente também tem confirmação oficial, né, do governo de que isso pode ser feito, que o visto de trabalho pode ser concedido, né? Mas se você olhar nas regras, até no próprio site, está lá dizendo que existem duas condições que precisam ser satisfeitas para que seu spouse possa ter o visto de trabalho, né? Então, a primeira condição é que você tenha um válido study permit, válido, né, para estudar, que você é um full-time student e que você está matriculado em uma instituição pública, seja college ou universidade, né? Se for no Quebec, pode ser o CEGEP. Se for privada, tem que ser
uma instituição que fornece degrees, como por exemplo bacharel ou mestrado. Então são essas duas condições que estão exemplificadas no manual técnico, né? E é baseado nessa diretriz que a gente vai fazer as solicitações. Infelizmente, o oficial sempre pode fazer o que ele quiser, né? Então, o que vai acontecer, né, se você aplicar, por exemplo, com a ajuda da Evisa, se ele não der essa condição, por qualquer motivo, a gente vai brigar bastante para poder reverter essa situação, né? Então é uma coisa super nova, a gente está começando a fazer as aplicações agora, né, com essa medida. A gente estava aguardando também uma confirmação oficial, não só do governo federal, mas também do consulado no Brasil, que é basicamente quem trabalha nas aplicações que nós enviamos para quem está no Brasil. A gente tem essas confirmações, então isso, sem sombra de dúvida, nos dá um respaldo, né? E a gente também vai preparar essa carta profissional com teor legal para poder instruir o oficial a seguir essa regulamentação, né? Então, é dessa forma que a gente vai se cercar, e é claro, como eu disse, né, a gente vai brigar se isso não for concedido. Mas não é exatamente uma lei, assim, é uma instrução do manual técnico, tá bem? Bom, eu tive um pedido aqui para recapitular a novidade, né? Acho que teve um probleminha na conexão. Então, só para quem teve algum problema para nos ouvir, eu só vou repetir. A novidade é que agora você pode ter o seu esposo ou esposa como acompanhante vindo com visto de trabalho, mesmo que você esteja estudando um pathway, desde que esse pathway seja uma instituição pública, college ou universidade, e se for privada, precisa ser uma instituição que fornece programas de bacharel e mestrado, por exemplo, tá bom? Então essa que é a grande novidade. Então, fazendo uma recapitulação aí, se você não entendeu, não ouviu, se teve algum corte técnico, essa é a grande novidade. E como isso ajuda os brasileiros, né? Poder trabalhar é parar de tirar dinheiro do Brasil, né? Poder usar o dinheiro que você ganha aqui do trabalho para se manter aqui, ou pelo menos para ajudar na manutenção, né? Então, imagina que um salário mínimo, uma pessoa que está trabalhando full time vai ganhar em torno de $2.000 por mês, né? Eu diria que um casal ali economizando dá até para pensar em 2.000, mas sendo mais realista seriam uns 2.500 a $3.000 por mês, mas ainda assim já é uma super ajuda, né? Você vai ter que tirar menos R$6.000 por mês da sua conta para poder morar aqui, morar tranquilo, morar bem, né? Então, com certeza é uma novidade muito bacana para nós brasileiros, principalmente considerando o dólar tão alto, né? Bom, pergunta da Ana Érica Inácio. Meu esposo é mexicano. Essas regras valem para todos, né? Sim, todo o processo de aplicação por visto, ela é federal. Ela é, na verdade, autorizada pelo governo federal. Então, vale sim para todos, né? Da mesma forma, às vezes, os oficiais não estão 100% alinhados em todos os lugares do mundo, né? Às vezes, há essa diferença deles receberem a informação. O governo canadense, imagina, é uma estrutura gigantesca que tem operações em vários, né, na maioria dos países ao redor do mundo. Então é por isso que, para aqueles que aplicarem com a Evisa, a gente vai pegar na mão do oficial e ajudá-lo a tomar essa decisão, explicando tecnicamente por que ele deve aprovar o Work Permit, né? Pessoal, de novo, né, eu tô vendo aí algumas mensagens que a gente teve problemas técnicos. Eu queria pedir desculpa para vocês. A gente vai deixar essa live salva no Instagram, no Facebook, no YouTube, na íntegra, né? Então a gente tá aqui em paralelo gravando áudio, né? E tudo isso vai ficar disponível para vocês. Então desculpa se houve qualquer falha. Se você perdeu alguma informação importante, corre lá no YouTube depois, né? A gente vai fazer uma ediçãozinha, mas a gente vai postar e esse conteúdo vai ficar disponível para vocês, tá? Pergunta do Pablo Augusto. Os filhos poderão estudar durante o pathway? Pablo, eu comentei até no comecinho dessa live sobre isso, mas eu vou reforçar aqui porque eu sei o quanto é importante, né? Então, assim, via de regra, a maioria das províncias não permitem que as escolas públicas recebam os estudantes, os filhos dos estudantes internacionais de forma gratuita durante o pathway. Porém, essa novidade também afeta positivamente as crianças, porque normalmente o critério de aceitação é já estar estudando no colégio público ou privado, que confer degrees, né? Ou o seu esposo ou esposa ter o visto de trabalho e uma oferta de trabalho, né? Então,
com essa novidade, se você se enquadrar, né, nessa isenção, que você vai poder pedir o visto de trabalho para o seu esposo ou esposa, você pode sim matricular seus filhos de forma gratuita na escola pública. Lembrando que a regra de matricular crianças na escola pública é provincial. Então a gente tem sempre olhar com detalhe para cada província, dependendo da província que você for, tá? Mas essa, de forma geral, acaba atendendo a maioria das províncias, né? Então, para o seu planejamento, para a gente realmente se isentar de qualquer problema, é sempre importante confirmar com a legislação da província. E é claro, tem também uma coisa muito importante que você precisa saber: o School Board, que é o departamento do governo que recebe as crianças, também pode criar as suas próprias limitações. Então, se ele está muito lotado, se ele não tem vaga, ele pode colocar ali uma restrição específica para o seu caso. Então, assim, antes, né, de fazer esse planejamento, é sempre bom confirmar direitinho como está a regulamentação da província em específico, da província que você escolheu para o seu planejamento, né? E de repente já dá uma pesquisada no School Board que você tem intenção de morar. Então imagina, você escolheu o college para você ou para sua esposa ou esposo, né? Você muito provavelmente vai preferir morar nas redondezas, né, aos arredores daquele college, para de repente ter uma oportunidade de economizar no transporte público. E aí você já vai ter o School Board, que é designado para aquele neighborhood, para aquela área, para aquela região, né? Então, como parte do seu processo inicial, talvez já vale a pena entender, fazer um contato com aquele School Board também, para ver se existe alguma limitação, se eles vão seguir a regra conforme está na legislação, tá? Então tem que tomar cuidado também, já que o School Board pode tomar a decisão de fazer algumas variações por conta da demanda, por conta do número de vagas, etc, tá? Então isso é bem importante. Outra pergunta: para as províncias do Atlântico seguem as mesmas regras ou pode ter alguma regra diferente, né? Todas as regras que a gente falou aqui, né, do esposo ou esposa poder pedir o visto de trabalho e começar a trabalhar durante o período do PEFOI, é em âmbito federal, ou seja, vale para qualquer província, para qualquer território, para qualquer cidade. Então, isso inclui as cidades do Atlântico. Você pode ficar tranquilo ou tranquila que não deve ter problema. Se você tiver filhos, né, vale a pena a gente consultar com o School Board da região para entender se há alguma limitação, mas do esposo ou esposa trabalhar, isso é federal. Então, desde que vocês consigam work permit, né, então tenha esse processo aprovado, não deve ter problema nenhum. Bom, eu acho que é isso. A gente já está aí falando por mais de 30 minutinhos, então eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo que eu trouxe para vocês hoje, da novidade. Eu acho que é uma novidade excepcional, daquela energia, daquela vontade de começar o plano. Muita gente que estava de repente programando começar mais para frente, né? Eu espero que isso traga aquela motivação para você começar agora, nos procurar, vamos começar a planejar. Então, se você ficou animado e quer começar o seu planejamento conosco, né? Se você quer estudar para imigrar, entre em contato com a Visa Immigration. Você pode agendar uma consulta conosco pelo site visaimmigration.com ou entrar em contato através do e-mail contact@visaimmigration.com. Nós temos 6 consultores à sua disposição, escritórios em Vancouver e Toronto, né? E atendemos também todo o Brasil e todo o mundo por Skype. Então, se você ficou animado, quer entender melhor as particularidades do seu caso, como fazer o planejamento, quanto dinheiro você precisa, qual o melhor estudo para você, para sua família, quem vem estudar, entre em contato conosco, a gente vai te ajudar nesse planejamento, a entender o que precisa para o visto e explicar todas as dúvidas que vocês tiverem em relação ao seu planejamento. Então, gostaram dessa live? Dá um like pra gente, comentem, mandem suas perguntas. Eu quero sempre voltar aqui para poder, enfim, responder mais das dúvidas de vocês. É isso aí, pessoal. Obrigada por participar. Um beijo. Até a próxima.